Então, o projeto nasceu em 2022, mas para eu falar do projeto, não tem como eu falar como que ele surgiu. Perfeito. Eu sou mãe do Nicolas, o Nicolas tem 16 anos e sou mãe da Manu. A Manu, com 2 anos de idade, Manu hoje tem 5. Manu, com 2 anos de idade, ela foi diagnosticada com TEA, o transtorno do espectro autista. E aí, foram 2 anos estudando o que era isso, porque eu não tinha um mínimo de ideia do que era uma criança dentro do TEA, né? Uma criança com 2 anos, ela tinha comportamentos que eu sempre ficava comparando com o do Nicolas, por ser mãe já. Sim, Você sempre tem essa comparação, o que não é ruim, né? A criança tinha que caminhar dentro dos marcos de desenvolvimento, Manu não tinha. Então, com 2 anos, a gente procurou os especialistas e ela foi diagnosticada dentro do espectro autista. Não sabia o que era. Aqui em Conceição, pouco nada se falava para mim, né? Era um mundo totalmente novo. E aí fui estudar, fui procurar profissionais. Foi quando eu comecei a fazer ABA, Análise do Comportamento Aplicado, porque era tudo aquilo que os médicos diziam. Sua filha precisa de um profissional que tenha essa especialidade. Ela precisava de fono, psicólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo. E todos eles com essa especialidade, porque a Manuela precisava de 2 horas por dia com cada profissional desse. Nossa. Então era assim, Paz. não tinha na cidade. Eu cheguei, se me permite, na Clínica Unilaços, que é Dessa lei. e conversei com a dona e falei, e aí, cadê esses profissionais? Ela disse, eu não tenho. Eu não tenho. Senhora. E a médica, sempre me acompanhando, a médica de Palmas, dizia sempre, vai embora. Para uma mãe entra praticamente desespero, né? Porque quer sempre o melhor pro filho, cara. Quer o melhor. E aí, como é que Sim. você faz? Como é que você vai embora? Na época, eu trabalhava aqui, era Estabilizado aqui. estabilizado, tem outro filho, você não pode só se dedicar a um, você Sim. tem que entrar em equilíbrio. Nossa. E então eu falei, não, vou ter que estudar esse negócio. Vou ter que usar os profissionais que temos, na medida do possível, tentar convencê-los a fazer a qualificação, fazer a aba. Caraca. Então você imagina, você chegar numa clínica e você dizer pra dona da clínica, eu preciso desses profissionais. Mano, vai lá estudar lá pra... Olha o desafio. Caraca, E aí, nesse intervalo aí, entre eu estudando, uma das profissionais que sempre acompanhou a Manu, que eu digo que é a alma gêmea da Manu, que é a Janaína, a terapeuta ocupacional, ela fez isso, ela abraçou a visão e falou, eu vou estudar. Eu vou fazer a aba também e a gente vai ajudar essas crianças com autismo. Aí, no caso, tu explicou, falou o significado da sigla ABA, mas, assim, onde entra mesmo, assim, o ABA? Tipo assim, a especificação, onde tu estudou, como foi isso? Porque muitas vezes, tem muitas mães, né, eu sou tio de uma menina também autista, e eu sempre tive, assim, pensando, né, quando a minha irmã descobriu, a gente também entrou em choque, sabe? Teve até uma pessoa que falou, essa menina tem doença. E nossa, aquilo eu fui o primeiro, cara. Ela falou, tu tá doido, é? Minha sobrinha não tem doença não, rapaz, sai fora. E ela sempre foi um pouco diferente, sabe? Dos demais, a gente vê que os outros meninos não até nem brincavam com ela, por ela ser um pouco diferente, as atitudes dela. E aí eu sempre pensei assim, quem pode, sei lá, dar aula pra galera, pra mãe, pro pai, pelo menos entender um pouco mais. Mas me explica, para onde tu correu? Aonde tu estudou? Como foi o teu processo? Eu fui para a internet, o primeiro passo foi a internet. Eu ouvi a palavra ABA, os profissionais sempre fazem ABA, Análise do Comportamento Aplicado, você precisa. Então, eu fui para a internet. Encontrei uma pós-graduação em Miami, a CBA of Miami. Nossa. Só a vantagem dela, ela é 100% online e é um custo-benefício muito bom. Profissionais maravilhosos, também professores aqui no Brasil, mas a maioria dos professores lá de Miami. Mas é um curso excelente e não é caro, porque a gente sempre pensa que é muito caro, é inacessível, né? Primeira coisa é isso. E outra coisa que sempre me falavam, por que tu vai fazer aba se tu é advogada? Verdade. Qual é o sentido de tu fazer aba? Tu não vai aplicar aba em ninguém. Não vai. Mas eu tinha esse alguém que eu precisava cuidar. Não era tinha que entender. Eu tinha que entender, eu tinha que falar para as pessoas como é que ia tratar o diferente, como você falou. O teu sobrinho é diferente. Então, como é que vão tratar a Manu diferente? Porque o preconceito, ele não tá longe.
Não. O preconceito tá em dentro casa. de casa. Tá dentro de casa. O preconceito tá aí na família. O primeiro que falou foi meu avô, pô. Foi meu avô. Eu fiquei zangado com o velho, mano. De verdade, eu amo ele de coração, mano. Na hora que ele falou isso. Porque assim, foi a minha primeira sobrinha. Eu posso dizer que a única menina que foi mais aguardada que ela foi minha filha. Mas ela foi aguardada demais. Porque assim, quando ela chegou, eu era tipo um menino ainda. Cara que só pensava, sei lá, em rodar tudo e tal. Quando ela chega, eu já tenho, nossa, uau, eu peguei aquele pedacinho de gente na mão, sabe? Algo diferente. E assim, quando ela foi passando o tempo, aí foi realmente a gente percebendo. Tinha hora que ela dava a crise, era um pouco realmente diferente. E aí o meu avô foi e falou assim, a menina é doente. Rapaz, pra quê? Nós andou, foi todo mundo com o velho. Mas aí realmente a gente descobriu que tinha TEA, transtorno. TEA, isso, né? Eu também sou meio leigo, muito leigo com essas coisas. Por isso que a gente trouxe. Mas e aí, menina? Tu estudou, no caso, se formou. É quanto tempo assim a especialização? Foram 2 anos. 2 anos. 2 anos. É uma pós-graduação. Pós-graduação. É uma pós-graduação. Uau, Foram 2 anos. De 2020 a 2022, quando nasce a Aquarela. Quando foi que tu descobriu que a Manu, ela teve o TEA, tinha o TEA? Quando, assim, porque no caso, primeiro a mãe, ela observa, não, vou ter que levar essa menina em alguém pra ver realmente o que tá acontecendo. O que tá acontecendo. Como foi que tu descobriu isso? A Manu, ela sempre teve comportamentos diferentes do Nicolas, igual eu sempre falei, né? A Manu, ela sempre foi muito agitada, o Nicolas sempre foi muito calminho, muito paciente. Manuela não comia nada. A Manuela tinha seletividade alimentar severa. Nossa. Comida da Manuela era mandioca cozida e carne assada. Caralho. Ela não comia outra coisa. Pelo menos comida boa, né? Até então, pra gente é bom, porque a gente não come todo dia, né? Agora tu imagina comer todo dia. Nossa, aí fica todo chato. dia. E o organismo? Já é, porque carne mesmo demora muito tempo pra se decompor, né? E aí, Manu não dormia. Eu não sabia o que era dormir. Até 2 anos da Manuela, eu não sabia o que era dormir. Jesus. Ela não dormia, muito agitada mesmo. Não falava. Manuela com 2 anos, criança com 2 anos, você já percebe pequenas frases e tudo mais. Manu não. Então, aí minha tia começou, que é a madrinha dela, começou a falar, Naíla, eu não sabia o que era TEA, nunca tinha ouvido nem ideia. Ela falou, Naíla, lá na minha igreja tem um menino que tem esses comportamentos, assim, assado. Hoje ele já tá com 8 aninhos, e ele é desse jeito, começou desse jeito, e hoje ele não frequenta escola. E aí aquilo foi começando a preocupar, né? Assim, meu Deus, o que vai ser da menina? Daqui 3, 4 anos, 5 anos, como é que vai ser ela adulta? Eu fiquei com isso na cabeça. E aí falei pra ela, procura médico, então, que eu vou levá-la. Aí ela fez 2 anos em setembro, quando foi dia 2 de dezembro, a gente foi a Palmas, tivemos com neuro, tivemos com psicólogos lá especializados em autismo e diagnosticaram ela dentro do espectro nível 3 na época. São 3 níveis, perdão. São 3 níveis. Na época ela foi diagnosticada com nível 3, porque não falava, não comia, não dormia. Era uma criança que, misericórdia, era só o sangue do cordeiro mesmo. Não socializava. A Manuela não sabia o que era um parquinho. Ela não conseguia socializar de jeito nenhum. E ele tem um nível de estresse. Como é que foi? Imagina só. Porque assim, eu sou pai de 2 bênçãos que, cara, são abençoadas. Não para, só pra dormir. E assim, geralmente, eu tiro pela minha sobrinha. A minha sobrinha, ela é... Claro que cada um tem um jeito diferente, né? Inclusive, eu vou te perguntar depois aí sobre os nível que fala. Sobre esses níveis. Eu não sei qual é o nível da minha sobrinha, depois a Raquel fala aqui no comentário. E ela tinha hora que dava como é que chama? Ela agitava bastante, sabe? Agitava, porque assim, ela queria um brinquedo e muitas vezes não tinha o que ela queria ali naquele exato momento e ela, sabe, surtava. E a minha irmã, a princípio, o nível de estresse dela foi autismo. Teve até que tomar remédio pra isso. Por isso que eu te perguntei, o teu nível de estresse, menina, porque imagino. Porque tu ali, não sei se teve a ajuda dos familiares, mas muitas vezes sozinha pra estar cuidando, a princípio, como não tinha um entendimento, até pegar o ritmo, né, um bonde andando foi
mega... Até pegar o ritmo do trabalho. E assim, Micael, se a gente voltar um pouco mais, com 1 ano e 3 meses, eu era casada com o pai dela, com 1 ano e 3 meses a gente divorciou. Aí você imagina. Um baque. O baque. De divorciada, Sim, com 2 mãe. filhos, o Nicolas entrando na adolescência, 12 anos. Senhora. Todos os trabalhos. Ele se sentiu excluído em algum momento ou não? O Nicolas sempre Não, foi... o Nicolas sempre foi muito parceiro. Muito mesmo. Porque muitas vezes requer um pouco mais de atenção, né? Mas ele sempre foi muito parceiro, ele sempre entendeu muito a Manu, ele sempre esteve. Eu digo que o Nicolas é o terapeuta da Manu. Olha. Ele é o cara que entende a Manu. Quando a Manu tá naquele jeito, ele vai lá, pega a Manuela. Pera, mãe, ele é muito parceiro. Então ele fez essa ponte, ele soube entender a fase do divórcio. Eu conversei muito com ele, ele soube entender tudo isso. Mesmo com 12 anos de idade, né? Mas eu sou suspeita. Eu sou suspeita. Mas ele foi muito parceiro. Ele é muito parceiro da Manu. E assim, trabalhava o dia todo. Ficava com o babá, né? Nicolas escola, a Manuela não estudava. E aí, dezembro de 2022, eu trabalhava no município, era controladora geral do município. E advogava também, né? Final de 2020 com diagnóstico. 2020, presta atenção. Divórcio, diagnóstico e exonerada do município. Mana do céu, tua cabeça foi a mil. Caraca! Isso tudo em 2020, assim. A bomba... Pandemia. Pô, não, a pandemia nem fala, né? A pandemia eu nem falo, porque cadê o escritório? Então... Como é que faz? Como é que faz no escritório? A céu. bomba mesmo assim... Eu falo que eu não entrei em colapso, porque Deus é muito bom na minha vida, na vida dos meus filhos. Mas foi um baque gigantesco. A pessoa que não é controlada mentalmente entra em depressão. É um passo, Micael, muito grande. É um passo muito grande. Se tu não te apega, se tu não tem um equilíbrio emocional controlado ali, tu não aguenta. Porque é muita coisa. É muita informação, tudo acontecendo na tua vida. Sim. E aí, 2 anos, de 2020 a 2022. Dedicação exclusiva para essas meninas. Caramba. Ok, chegou 2022, tu teve a ideia de montar, de criar a Aquarela Autista. É isso? Ou... Isso, aí nisso, estudando, né? Entendendo, conhecendo pessoas. Conhecendo pessoas, porque quando você entra nesse mundo, você conhece muita gente. Sim. E aí, eu já conversava com a dona da clínica, que a Manuela fazia terapia, e falava por que essas pessoas... Por que não tem nenhum movimento em Conceição, né? Para essas crianças. Por que não tem um grupo de mãe? E eu não conhecia ninguém, assim. Então, eu fui até a Redenção, conhecer um grupo que tem lá, o Amor Azul, que a presidente é a Hilda. E lá é muito grande, salvo engano, são 300 famílias que ela ajuda em Redenção. É grande. Lá é uma associação, lá é tudo muito organizado. Galera muito bacana. Fui até lá, acho que abril, março, salvo engano, 2022. E aí vi como funcionava tudo. Eu, a Cleide, a dona da clínica, sempre ela comigo. Olha só. E o Pedro Henrique, que é meu primo, né? Nenhum dos dois com pessoas dentro do espectro, entre aspas, né? Porque a Cleide tinha a Manu. A Manu e a Cleide têm uma história muito bonita, porque ela não falava, né? Você lembra que eu falei pra vocês? E aí, quando a Manuela começou a fazer terapia, a primeira coisa que a Manuela falou quando viu ela foi vovó. Nossa. E aí, eu falo sempre que elas têm essa ligação muito grande. Nossa, imagina. Então, Uma criança que não fala. A criança não fala. A mãe chama de mamãe. Não. Mas chamou logo uma vovó. Vovó, que é a dona da clínica. E aí, a gente começou a amadurecer essa ideia. Eu falei, vamos fazer um grupo de WhatsApp, vamos fazer alguma coisa pra... conhecer essas pessoas. Eu até então não tinha como ajudar ninguém, né? Tava tentando também ajuda, tentando conhecer pessoas. Ela falou, vamos fazer. Aí eu falei, só que eu não quero nada de amor azul, anjo azul, nada voltado pro azul. Porque o que acontece, Micael? Tem uma história por trás do azul. Abril, o mês que vem, por exemplo, é o mês azul, que é o mês de conscientização do autismo. O mês dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E aí é o mês azul. Por quê? O autismo, ele até 2020, a predominância maior dele era nos meninos. Era no sexo masculino. Era. Para cada 5 meninos, uma menina era autista. Então a predominância dele era muito maior para os meninos.